Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Bernardo. O Bernardo, a gente poderia dizer que nós estamos vendo aí em público uma implosão do bolsonarismo? Olha, Sardenberg, implosão eu não sei se já dá para a gente dizer, mas de fato a gente está vendo as entranhas do bolsonarismo, né, reveladas por meio dessas mensagens que foram publicadas, foram divulgadas ontem pela Polícia Federal no indiciamento do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro por tentativa de obstrução da justiça, ou seja, tentativa de atrapalhar o processo do golpe, por tentativa de golpe, que, aliás, começa o julgamento em menos de 2 semanas no Supremo Tribunal Federal. Ô, Sardenberg, você lembra daquele poema Quadrilha, do Drummond? Sei. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Que não amava ninguém. Eu lembrei desse poema quando eu vi ontem uma manchete sobre os áudios, que dizia o seguinte: ó, Malafaia xinga Eduardo, que xinga Bolsonaro, que xinga Eduardo de volta. Dizer, mas só que não tem que ninguém xinga ninguém. Todo mundo xinga todo mundo. Exatamente, exatamente. Pode dizer, talvez. O mínimo que se pode dizer que é uma família boca suja, né, o Sardenberg? Eu não me atreveria a dizer para o meu pai o que o Eduardo Bolsonaro diz para o pai dele. Imagino que muitos ouvintes que se depararam com esse diálogo tenham pensado a mesma coisa ontem à noite, hoje de manhã. O fato que mostra ali, Sardenberg, acho que é o seguinte: é um clã que está numa situação de desespero diante da iminente condenação do Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe e que começa a atirar para todos os lados, inclusive neles mesmos. O momento que você vê o Eduardo Bolsonaro xingando o pai, irritado com o pai, porque o pai saiu em defesa do Tarcísio, quer dizer, é uma guerra fratricida dentro do bolsonarismo, dentro da extrema-direita, diante da perspectiva do Bolsonaro ser condenado e preso, dessa vez preso mesmo, não só em casa, e a extrema-direita ficar dividida sem candidato para 2026. Fica muito claro que, no que depender, pelo menos dos filhos do Bolsonaro, o candidato não será nenhum dos governadores de direita que hoje tentam botar a cabeça de fora ali como presidenciáveis. O principal deles, claro, é o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e já tinha ficado claro isso em manifestações públicas, né? No momento que a gente viu essa semana o Carlos Bolsonaro, vereador, chamando os governadores de direita de ratos, depois o Eduardo Bolsonaro corroborando esse ataque, e agora, finalmente, nas mensagens ali, o Eduardo xingando o próprio pai pelo fato do pai ter saído em defesa do Tarcísio. Então, a gente vê um grupo político que parece, não sei se dá para dizer que está caminhando para o ocaso, mas que certamente está ali se debatendo e atirando um contra o outro diante do desespero da condenação que é iminente. Você sabe que eu me lembrei do que você falou lá no começo, do poema lá da quadrilha. A gente poderia dizer, e aí eu peço para você complementar o comentário, poderia dizer o seguinte: o Eduardo xinga o Malafaia, o Eduardo xinga o pai, que xinga o Malafaia, que xinga não sei o quê, que xinga os governadores, e os governadores, quietos, não abriram a boca. Os governadores não xingam ninguém, Sardenberg, porque eles ainda estão na expectativa de conseguir ali um dedaço do Bolsonaro para serem candidatos com apoio dele. Os governadores xingam o Lula. Que os governadores enfrentam hoje, né? Perdão, Leandro. Os governadores xingam o Lula, né? Xingam o Lula, e xingam o Supremo, falam do Xandão, falam do governo, mas ninguém tem coragem de contrariar a família Bolsonaro, nem mesmo nessa situação de quase prisão do patriarca. E por quê? Porque as pesquisas mostram que nenhum desses governadores sozinho tem voto para se eleger presidente da República. Quer dizer, ele só tem chance eleitoral de conquistar esse naco de votos da extrema-direita caso tenha a bênção do Jair Bolsonaro. Agora, os filhos querem ser eles os sucessores e não nenhum outro político filiado a algum outro partido. Acho que, assim, de substância mesmo,
desse relatório da Polícia Federal, que é um relatório de 140 páginas, fica claro o seguinte: o Bolsonaro, de fato, violou, não só uma vez, não só duas vezes, mas uma série de vezes, as medidas cautelares que tinham sido impostas pelo Supremo. Então, se alguém tinha dúvida sobre a decisão de botar o Bolsonaro em prisão domiciliar, acho que essa dúvida agora evaporou. Ele estava manobrando ali com aliados pelo WhatsApp, enfim, para contornar as medidas cautelares do Supremo. Ele chegou a disparar uma série de mensagens a serem difundidas por outros integrantes ali do clã, o que mostra, sim, que ele estava usando aquele mesmo modus operandi da milícia digital, como dizia o ministro Alexandre de Moraes. E mais do que isso, fica comprovado mais uma vez que o Bolsonaro, embora diga publicamente que não quer fugir, que vai ficar no Brasil, ele tem sim um plano de fuga. E dessa vez não fuga para a Hungria, não fuga para os Estados Unidos, mas fuga para a Argentina. Tem um documento que foi apreendido no celular do Bolsonaro, que é um pedido de asilo político para o Javier Milei, presidente da Argentina, também de ultradireita, ou seja, deixando claro que a família Bolsonaro e o próprio ex-presidente estavam fazendo tudo ali para evitar a aplicação da lei penal. E isso está caracterizado, no Código de Processo Penal como motivo suficiente para uma prisão preventiva. Então, assim, ao fim e ao cabo, essas mensagens de ontem, elas não mudam a convicção sobre o que estava acontecendo. Já estava muito claro nessa articulação do tarifaço que tinha um movimento para obstruir a justiça, para impedir o Supremo de julgar quem precisa ser julgado. O que fica agora é mais explícito, na boca do próprio Bolsonaro e do filho dele, essa ação para embaraçar o cumprimento da justiça. Então, claro, isso é uma situação que enfraquece ainda mais o Bolsonaro, do ponto de vista político, também do ponto de vista jurídico, às vésperas do início desse julgamento, que vai ser, Sardenberg e Leandro, um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal, a partir do dia 2 de setembro. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado, Bernardo. Até a semana. Obrigado, até mais. Até a semana. Um abraço para vocês, boa tarde para os ouvintes.